A igreja cristã dava seus primeiros passos, crescendo como videira que se agarra à vida. Com fervor, os apóstolos compartilhavam a mensagem de Jesus como sementes lançadas ao vento. Curavam enfermos e pregavam com a ousadia de quem carrega a verdade no peito. Mas nem todos recebiam bem a boa nova, como terra seca que rejeita a chuva. As autoridades judaicas viam com desconfiança o crescimento daquela fé, como quem vê uma sombra tomar conta do seu quintal. Sentiam-se desafiadas, ameaçadas. Acusavam os apóstolos de blasfêmia e subversão, como se fossem lobos em pele de cordeiro. A perseguição se intensificou, como um temporal que desaba sobre a cidade, culminando na prisão dos apóstolos. Eles foram levados perante o Sinédrio, a suprema corte judaica, como cordeiros para o matadouro. Ali, diante da elite religiosa, teriam que se defender como Davi frente a Golias. A atmosfera era tensa, carregada como nuvem prestes a desabar. As acusações eram graves, pesavam como pedras sobre suas cabeças. O destino dos apóstolos parecia incerto, uma canoa à deriva em mar revolto. O salão do Sinédrio vibrava com murmúrios, como um enxame de abelhas furiosas. A raiva era palpável, pairava no ar como fumaça de um incêndio. Os líderes religiosos estavam furiosos, com os semblantes fechados como portas de um antigo casarão. Os apóstolos, com correntes nas mãos, enfrentavam seus acusadores, firmes como rochas diante da tempestade. As vozes se misturavam num turbilhão de acusações e insultos, como um vendaval que arrasta tudo em seu caminho. A ordem era difícil de manter, como controlar as ondas do mar. Exigiam punição exemplar, um castigo que servisse de exemplo, como quem coloca uma placa para afastar os males. As vozes mais exaltadas pediam a morte dos apóstolos, clamavam por sangue como vingança, acusavam-nos de heresia, de serem ovelhas negras a contaminar o rebanho. Acusavam-nos de desrespeito à lei, de serem como cupins corroendo os alicerces da tradição. Acusavam-nos de ameaçar a ordem social, de serem como ervas daninhas a sufocar a plantação. Parecia que nada salvaria os seguidores de Jesus, como se estivessem presos em areia movediça. No auge da tensão, uma voz se ergueu, calma e firme como um farol em meio à tempestade. Era Gamaliel, um fariseu respeitado por sua sabedoria. Sua reputação era impecável, mestre da lei. Um silêncio respeitoso tomou conta do Sinédrio. Todos se voltaram para ouvir o que Gamaliel tinha a dizer. Gamaliel continuou, sua voz ecoando pelo salão, como a voz da experiência a sussurrar em seus ouvidos. No passado, surgiram entre nós movimentos que pareciam perigosos, como ervas daninhas que ameaçavam tomar conta do jardim. Líderes se levantaram, prometendo grandes coisas, como vendedores de ilusões em feira livre. Seus olhos percorreram o Sinédrio, buscando despertar a memória naqueles homens. Lembram-se de Teudas? Ele também reunia seguidores. Afirmava ser o Messias, prometendo o paraíso na terra. Onde está ele agora? Questionou Gamaliel, sua voz ecoando no silêncio, como um sino a tocar na noite. Seu movimento se dissipou como fumaça ao vento, como um castelo de cartas ao primeiro sopro. O mesmo aconteceu com Judas, o galileu. Ele também liderou uma revolta, arrastando muitos consigo, como um rio que transborda e leva tudo pela frente. Gamaliel fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem, como raízes que se aprofundam na terra. Gamaliel, com a autoridade de quem conhecia as Escrituras como um pescador experiente conhece o mar, continuou: se este movimento é obra de homens, certamente fracassará, como um edifício construído na areia. Mas, e se for algo mais? E se for da vontade de Deus, como um ipê que floresce no tempo certo? Um murmúrio percorreu o Sinédrio, como um vento a soprar entre as folhas. A possibilidade, por mais remota que parecesse, era inquietante, como uma pulga atrás da orelha. Se lutarmos contra algo que vem de Deus, alertou Gamaliel, seremos culpados de lutar contra o próprio Deus,
como quem tenta domar um rio caudaloso. E quem pode vencer essa batalha? Suas palavras eram um chamado à reflexão, como um espelho a lhes mostrar a própria imagem. Um chamado à prudência, como um freio para a fúria. Um chamado à fé, como uma bússola a lhes apontar o norte. Portanto, homens de Israel, Gamaliel concluiu: aconselho prudência. Deixem estes homens. Se o que fazem é obra de homens, ruirá por si só, como um castelo de areia na praia. Mas se for da vontade de Deus, nada do que fizermos poderá detê-los. Será como tentar conter a chuva com as mãos. Um silêncio pesado tomou conta do sinédrio, como névoa a cobrir a montanha. As palavras de Gamaliel ecoavam nos ouvidos dos líderes religiosos, como ecos em um vale profundo. A sombra da dúvida pairava sobre o sinédrio, como um urubu a rondar a carniça. A possibilidade de estarem lutando contra Deus era assustadora, como se deparar com uma onça na floresta. O conselho de Gamaliel era arriscado, como atravessar um rio cheio. Mas ignorá-lo poderia ser ainda mais perigoso, como navegar em um mar revolto sem bússola. O sinédrio se reuniu em conselho. As palavras de Gamaliel haviam semeado a dúvida, como quem planta sementes de incerteza em solo fértil. A fúria inicial dava lugar à incerteza, como um dia de sol que termina em chuva. Os argumentos de Gamaliel eram ponderados, difíceis de ignorar, como o canto de um sabiá que silencia a todos. Ele não defendia os apóstolos, mas alertava para os perigos de uma condenação precipitada, como quem alerta para o perigo de uma armadilha. Após um debate intenso, como um jogo de futebol disputado, lance a lance, chegaram a uma decisão. Libertariam os apóstolos, mas os advertiriam severamente, como quem poda um galho, mas preserva a árvore. Não deveriam mais pregar em nome de Jesus, como um pássaro impedido de voar. Era um compromisso frágil, como um acordo selado com um aperto de mão, mas que oferecia um respiro aos seguidores de Cristo, como um oásis em meio ao deserto. Livres das correntes, os apóstolos se alegraram, como o filho pródigo que volta para casa. Agradeceram a Deus pela proteção, como quem agradece a chuva após longa seca, e pela intervenção de Gamaliel, como quem agradece a um anjo por guiá-lo no caminho. Sabiam que a luta estava longe de terminar, como uma longa jornada que ainda não havia chegado ao fim. Mas a experiência fortaleceu sua fé, como o vento que atiça as chamas da fogueira. A perseguição não os intimidaria, como a chuva que não derruba a mangueira forte. Com ainda mais convicção, continuaram a espalhar a mensagem de Jesus, como o perfume das flores que se espalha pelo ar. Curavam, pregavam e convertiam, como o jardineiro que cuida do seu jardim. A igreja crescia, alimentada pela fé inabalável dos apóstolos, como árvore frondosa que se alimenta da boa terra. A semente do cristianismo, regada pela coragem, florescia, como flor de cactos a desabrochar no sertão. A intervenção de Gamaliel ecoa através dos séculos, como os ensinamentos de um velho mestre. Um exemplo de como a sabedoria e a prudência podem prevalecer, mesmo em momentos de grande tensão, como um barco que navega em segurança em meio à tempestade. Um lembrete de que a fé não deve ser combatida com violência, mas com diálogo e respeito, como um rio que corre para o mar sem destruir as margens. A história de Gamaliel nos convida à reflexão. Em um mundo polarizado, onde diferentes crenças se chocam como trovões em dia de chuva, a tolerância e a busca pelo entendimento mútuo são mais importantes do que nunca, como a água que sacia a sede em dia de calor. É preciso ouvir, ponderar e agir com sabedoria, como um velho canoeiro que conhece o rio como a palma da sua mão. Em momentos de dúvida ou adversidade, lembremos do que Gamaliel nos mostrou, que aquilo que é sustentado por Deus permanecerá firme, mesmo diante das maiores oposições. Se esta mensagem de fé e esperança tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. E não se esqueça de se inscrever no canal Divinos Recados para continuar recebendo reflexões como esta.
Um grande abraço. Fique com Deus e até nosso próximo vídeo aqui nos Divinos Recados.